Fala pessoal, eu sou o André Hedlund, host do Fator Coruja, o podcast que alia filosofia, educação e ciência. Tá aqui, Atena. Vocês lembram da Atena, gente? É minha querida companheira, tem viajado aí para substituir, não vamos falar substituir, mas ela tá viajando junto com esse cara aqui, ó, o Mr. Trunk, tá? E hoje eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico que aconteceu aí nos últimos dias, que tem a ver com a criança na janela do avião, gente. Ai. Vocês têm acompanhado? E aí, um spoiler. Vocês acham que eu vou dar razão para a mãe da criança ou para diva plena Jennifer Castro? Se eu não me engano, esse é o nome dela. Vou marcar ela aqui. Eu sei que ela já tem mais de 1 milhão de seguidores. Por quê? Para quem que eu vou dar razão, né? E é um assunto meio complexo, que a gente tem que considerar várias variáveis, mas Jennifer Castro, parabéns. Aliás, né, não sei se eu diria parabéns, porque foi uma situação constrangedora que acabou incitando bastante violência verbal nas redes sociais, mas é um exemplo que a gente tem que analisar bem por várias óticas, né? Várias perspectivas. E como o Fator Coruja olha para a ciência, para a filosofia e para a educação, eu vou usar essas três, certo? Então vamos lá. Vamos começar com a filosofia, né, gente? Eu acho que o que cabe aqui é a palavra ética. E para quem não sabe, ética é uma palavra que vem do grego. Eu adoro falar isso. Toda vez que eu falo isso, eu tenho que tomar um shot de uma bebida que virou uma brincadeira entre amigos aí. O Rudy sabe. Mas então, é uma palavra que vem do grego que significa costume, hábito, ethos, né? E muita gente usa essa palavra para identificar os costumes, moral, vamos dizer assim, de uma época, de uma cultura, de uma população, né? Só que ética tem uma distinção de moral. Moral é a tradução latina, né? Então, primeiro veio o grego antigo, depois veio o latim com os romanos. E moral tem a ver justamente com isso. O que faz uma população, um povo? Quais são os seus hábitos? Por que eles fazem isso? Já é uma discussão para outra coisa. E aí, se isso é correto ou não, faz bem ou não, é bom ou é mal, aí sim isso entra na ética. Então a ética é um estudo, a gente pode dizer, sobre a moral, os costumes de pessoas, sejam elas individuais ou em grupo, uma população, um povo, uma cultura, certo? Então, quando a gente começa dessa premissa, a gente tem que pensar o seguinte: é correto, faz bem, é bom você atender todos os pedidos e anseios de uma criança? Porque isso é um dos questionamentos, né? Faz bem, é bom você não ceder um lugar para uma criança que está chorando, que está sofrendo, né? Aí entra talvez a principal questão, que é certo, faz bem, é bom você filmar uma pessoa sem autorização, expor essa pessoa nas redes sociais, falar que a pessoa não tem empatia, que é nojento o que a pessoa está dizendo, aliás, está fazendo. Isso é ético? E aí a gente tem um estudo que remonta aí, a gente pode até dizer que nos diálogos platônicos, né, de Xenofonte, que contam sobre Sócrates, a gente já tem ética não tão evidenciada assim, né? Mas a gente fala de uma separação das paixões com a razão, por exemplo. E aí, quem é que vai pegar esse trem e vai dar continuidade e vai sistematizar mais isso? É o Aristóteles. Então tem essa linha aí filosófica que chega até o Aristóteles, e o Aristóteles vai falar bastante sobre ética. E para a gente não ficar confundindo as coisas, tem várias escolas que discutem ética, tem mais filósofos contemporâneos, né? Mas acho que um dos maiores que influenciou bastante o que a gente, pelo menos que a gente usa no nosso discurso hoje, não sei se é o que a gente faz, é o Immanuel Kant, né? Já ouviram falar?
Você já ouviu falar sobre o tal do imperativo categórico? Que, né, virou aquela golden rule, ou seja, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Se coloque no lugar dos outros, que hoje em dia virou justamente a tal da empatia, né? Se colocar no lugar dos outros. E aí, será que o que tem acontecido, principalmente nesses contextos, né, que a gente está junto com pessoas desconhecidas, que a gente tem que, enfim, fazer alguma coisa, tem que agir de determinada maneira. Será que as pessoas estão sendo empáticas, elas estão tendo algum tipo de ética ou não? Porque essa discussão é extremamente interessante e relevante para o que eu vou dizer aqui, gente. Olha, do lado da ética, a gente tem que pensar um pouquinho sobre valores, né? Então, na nossa sociedade, a criança tem um valor muito alto, o bem-estar da criança tem um valor muito alto, né? A gente protege as crianças, a gente quer que as crianças se sintam bem e tudo mais. Só que as pessoas inverteram um pouquinho o que é o bem-estar da criança. Um pouquinho não, muito, né, gente? Vamos lá. Por que a diva Jennifer Castro do avião, pleníssima, sendo filmada, exposta, ela tem razão? Pelo menos eu vejo assim, né? A criança chorar é um sinal de desconforto, de sofrimento, de frustração, impaciência, muitas vezes de dor, né? Dependendo da situação. Mas isso não quer dizer que ela tem que ter a sua vontade atendida imediatamente em detrimento de qualquer outra coisa. Tem que fazer tudo, tem que se curvar, se ajoelhar para atender essa criancinha, essa criatura hedonista, né? Por quê, gente? Porque isso também fere muitos princípios éticos que vão ter consequências e desdobramentos muito negativos no futuro. E a gente sabe disso. Quem lida com educação está vendo isso todo dia. A criança, ela modela o seu comportamento usando o seu cuidador, a sua família, sua mãe, seu pai como referência. Se uma mãe se coloca nessa posição de porque eu estou com a minha criança, eu tenho esse benefício, essa vantagem, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso inclusive humilhar uma pessoa na frente de várias outras pessoas, eu posso postar o vídeo, expor essa pessoa nas redes sociais, achar que eu não vou ter consequência, eu estou dando uma mensagem muito clara para o meu filho, né? Isso é muito complicado. E os filhos, eles levam isso consigo. Eu posso citar vários exemplos aqui, sem dar nome aos bois, de escolas que têm todos os dias sofrido justamente com isso. Porque os pais dão péssimos exemplos, porque a criança... Olha, um exemplo aqui que aconteceu numa escola em algum lugar, que eu não vou falar o nome, uma criança que caiu. Uma criança que caiu no pátio da escola, no recreio, se machucou, acho que ralou o joelho, ligou para a mãe, ou mandou uma mensagem de texto, enfim. Uma criança. A mãe veio para a escola, gritando, humilhando as pessoas, falando, como assim? Eu deixo meu filho aqui, confio no trabalho de vocês, vocês têm que proteger o meu filho. E ele foi agredido, porque parece que ele falou isso. Foi agredido, foi empurrado por um coleguinha, não sei o que e tal. E a discussão ficou cada vez mais complicada, acalorada, até que checaram o vídeo do pátio e o que aconteceu foi um acidente. Ninguém tinha intenção de derrubar ninguém, mas as crianças correm, elas batem uma nas outras, e elas caem, elas se machucam. Não justifica o que essa mãe fez, de humilhar, de xingar, de gritar, de ameaçar verbalmente. Não justifica. E é uma mensagem péssima para a criança, que em qualquer situação que ela se sentir frustrada, ela vai ter o seu desejo atendido imediatamente, porque a mãe vem correndo para socorrer. E ela vai deixar de treinar algumas habilidades muito importantes. Aí a gente entra na ciência. E aí, principalmente, neurociência e psicologia cognitiva. Jennifer, tá certo, é isso aí. O que você fez, você tem toda a razão. Primeiro que tem uma outra questão que a gente pode falar, financeira, econômica, que hoje a gente tem que pagar para marcar o assento, né? Então, por que essa mãe
não se organizou para fazer isso, porque ela, enfim, contou com a boa vontade, entre aspas, das pessoas, porque tem uma criança envolvida, então esse valor do bem-estar da criança é máximo, em qualquer situação eu preciso atender. Não, peraí. É complicado. Saíram vários vídeos interessantes, vídeos assim, satíricos mesmo, tirando sarro dessa situação, e alguns vídeos de adultos explicando que adultos também têm necessidades de, assim, teve uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, eu vou dar uma checada, depois eu coloco aqui na descrição, falando que ela precisa voar, precisa viajar de avião. Foi um processo muito complicado para ela, porque ela tem medo de voar, ela não se sente confortável. A única coisa que dá uma estabilidade emocional para essa pessoa é sentar na janela, na asa, porque ela vê a asa, que é a parte mais estável do avião, alguém disse para ela, e ela consegue ver as nuvens, o céu, ela se acalma. Você tem o direito de tirar essa comodidade, esse conforto da pessoa porque a sua criança está chorando? E aí a gente tem essa discussão, o valor das crianças. É óbvio que a gente quer o bem-estar das crianças. Eu, como uma pessoa que trabalha com psicologia da educação, neurociência, quero o bem-estar das crianças. O bem-estar das crianças tem que ser longo prazo, tá, gente? Senão, Síndrome do Imperador está bem descrito lá. Léo Freiman escreveu muito bem o livro. E tem outros livros também. Já falei aqui da Geração do Quarto, do Hugo Monteiro, já falei da Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Demourget, né? Enfim. Mas vamos lá para o lado da ciência, não quero ficar falando muita coisa aqui, né? O lado da ciência é mais assim, essa criança, e a Atena vai concordar comigo, essa criança, ela, muito jovem, ela precisa passar por algumas provações, vamos dizer assim, na vida, para que ela desenvolva corretamente o uso, vamos dizer assim, das funções executivas, né? Quem é aqui que já me ouviu falar sobre funções executivas, levanta a mão. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Funções executivas são funções muito importantes de ordem cognitiva superior. Elas são desempenhadas no lobo frontal. O córtex pré-frontal tem uma relação muito importante com funções executivas. E é justamente esse fato de ser no córtex pré-frontal, que é a ordem superior cognitiva, né? Demora mais, e é o que nos diferencia de animais, inclusive, né? Se a gente for pensar, é por isso que é importante. Essas funções são desenvolvidas ao longo do tempo, de várias décadas, né? Não, várias décadas não, vamos lá, quase 3 décadas, né? A gente vai amadurecendo essas partes do cérebro. E tem um momento crucial, tem vários momentos cruciais no desenvolvimento das funções, olha lá, funções executivas, que a gente precisa levar em consideração. Então, a infância, a adolescência é um momento muito importante, e aí quando a gente chega ali na vida adulta, nos nossos 20 e tantos anos, até o finalzinho aí dos 20 anos, a gente está desenvolvendo, está amadurecendo o córtex pré-frontal. Se a gente não é exposto a situações que a gente precisa fazer uso dessas funções, e quais são essas funções, né? Vários cientistas classificam em 3 grandes grupos, são várias, mas 3 grandes grupos que representam o que cada função faz, basicamente, ou para que serve. Então, atualização de conhecimento, que é a memória de trabalho, mudança de abordagem, de opinião, que é flexibilidade cognitiva. Não está funcionando isso aqui, vai para o outro lado. E o principal, talvez, que a gente está falando muito nesse quesito, que é controle inibitório, que é conseguir impedir, ajustar impulsividade. Então, eu quero fazer um negócio e não posso fazer. Eu quero agir de certa forma. Peraí, eu estou num lugar público, tem outras pessoas aqui com outras vontades, eu não posso fazer isso. Então, isso é muito importante. As crianças estão cada vez menos... Isso é verdade, tem estudo falando sobre isso. Eu aconselho, gente, leiam
o livro que saiu agora do Jonathan Haidt, que é A Geração Ansiosa, esse do Hugo Monteiro e A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Demourget. Leiam esses livros aí que vocês vão entender bastante o que está acontecendo. A Nação Dopamina também, que está em algum lugar aqui em cima. Enfim, da Anna Lembke, tá? Por quê? Porque toda vez que a criança se frustra, que ela fica impaciente, ela é distraída, ela é levada a uma outra emoção, ela não aprende a lidar com aquilo, certo? Então ela não treina. E aí ela vai precisar de um motivador extrínseco, né, para fazer algumas coisas que causam frustração. Gente, a vida é uma fonte de frustrações, né? E aí essas crianças têm uma chance muito maior aí várias coisas, tem estudos longitudinais falando disso. Crianças que não treinam a função executiva, controle inibitório, elas vão ter problemas com álcool, alimentação, comer impulsivamente, drogas, vício em pornografia, que mais? Relacionamentos abusivos, né? E muitas coisas. Maior chance de depressão, ansiedade, né? Que o Jonathan Haidt fala bastante. Então, gente, essas coisas tem que treinar. A gente tem que acolher a criança que está nesse estado de sofrimento, está chorando, e não ceder, não humilhar outra pessoa para fazer a vontade da criança. Não, peraí, isso aí é antiético e é anticientífico, se eu for pensar, vai contra. E a gente tem vários estudos psicológicos também. Eu estudei no mestrado psicologia das diferenças individuais, ou do desenvolvimento individual, né? Porque a gente tem vários ramos da psicologia. Tem a psicologia cognitiva, tem a psicologia social, que eu também estudei, e a psicologia individual differences, né? Diferenças individuais. E a gente sabe que as crianças que não têm controle inibitório desenvolvido, elas são as mais problemáticas, difíceis de lidar, e elas se tornam tóxicas, gente, dentro da sala de aula, em qualquer ambiente. Elas choram, elas esperneiam, elas gritam, elas se jogam no chão. É muito difícil lidar com crianças assim, porque a referência é o tratamento da família. A família, a família dá o que ela quer, compra presente, leva para tomar sorvete, né? Meu amor, não fica assim, coloca o tablet na fuça, assiste aqui a Galinha Pintadinha, Peppa Pig, né? Distrai, não deixa a criança sentir essa emoção. E aí, o que a gente tem que fazer, então, é lembrar que, apesar de as crianças terem, sim, um valor muito alto para a sociedade, né? O bem-estar da criança é, sim, um valor que tem que ser levado em consideração, mas tem gente que não quer ter criança. Eu não quero ter criança, não tenho criança. Tem gente que não quer ser pai, justamente porque não se acha apto ou não quer lidar com essas situações. Tem que ser respeitado também, né? Não quer dizer que eu não gosto de criança. Inclusive, perguntem aí para os meus coordenadores das escolas que eu trabalhei, sempre fui muito elogiado pelo meu trabalho de ensino com crianças, mas eu não quero ter crianças, né? E tem gente que quer ter crianças também, mas consegue impor esses limites. Aí tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que estão aparecendo aí, coach para crianças estão virando coach, que é outra coisa, enfim. Educação e psicologia positiva, que tem alguns aspectos que a gente precisa tomar cuidado também, né? Enfim, posso fazer um episódio só sobre isso no futuro, mas o recado aqui, gente, é esse. A criança tem que ser frustrada, sim. Não de propósito. Eu vou lá frustrar minha criança para ensinar uma lição. Não, vai acontecer, a vida é cheia de frustração. Ela vai ser frustrada. Não se preocupe, vai acontecer. E nesses momentos a gente tem que treinar controle inibitório, paciência, flexibilidade cognitiva. O que você, pai, adulto, família, cuidador, pode fazer ali na hora? Corregulação.
né? A criança não está com o córtex pré-frontal desenvolvido o suficiente para autorregulação, você co-regula, regula junto. Você adulto, é o córtex pré-frontal da sua criança, não da criança dos outros, tá? Ok? Você. Então o outro não tem que fazer nada. Ele pode, se ele quiser ajudar, ótimo. Você vai falar assim, olha, a gente não consegue tudo que a gente quer na vida. Infelizmente tem horas que não vai dar. Eu tô aqui, acolha, né? Acolhimento, escuta. Não vai falar assim, para de chorar, senão eu vou te bater. Aí você piora. Não. Mas é acolher. Não vai dar, não tem como. A moça tá lá naquele lugar, tá bom? Você não pode agora. Mas vamos lá, eu tô aqui com você. Aí evite também, vamos assistir esse videozinho aqui. Criança chora. Criança chora, tá, gente? Quando a criança está frustrada, ela não sabe se comunicar, ela chora. Tem pessoas que vão ficar incomodadas? Tem. Mas a criança também é cidadã, ela tem direito de ir e vir. Se tem criança voando junto com a gente, você pode ficar frustrado, muitas vezes a gente está cansado, você não quer que uma criança sente do seu lado, que vai que ela comece a chorar, sei lá, que ela faça cocô, você não quer, mas também é direito de viajar. Tem pais e mães, tem gente que fala, não deveria viajar com criança tão pequena, mas, gente, as pessoas viajam, elas visitam famílias, elas têm que levar as suas crianças, não tem muito o que fazer. Tem lugares, né, que estão discutindo se entra ou não criança, restaurantes, que é uma discussão bem complicada, porque direito de ir e vir na Constituição, gente. Criança é cidadã também, não é? E aí? Então, criança vai chorar. A gente tem que tentar entender que eu não tenho que resolver ali, na hora, de um jeito bruto até, para deixar todo mundo confortável, né? Certo? Faz sentido isso? Não sei se estou... Enfim, esse é o recado de hoje, gente. Então, Jennifer Castro, parabéns pela atitude. Não sei se eu dou parabéns ou não. Diva da janela do avião. Mais pessoas têm sim que colocar os pais, as famílias, no seu lugar. Tá? Não é chegar, eu tenho criança e chegar. A gente tem isso muito, né, em várias instâncias da nossa sociedade, prioridade para quem tem criança, tudo bem, faz sentido até, a gente pode discutir, só que ceder, fazer a vontade da criança porque ela está chorando, e aí assim, né, eu já vi coisas mais absurdas ainda de a pessoa querer ir para a primeira classe num voo internacional, sem pagar nada, não pagou, porque está com criança chorando. Ela precisa de mais espaço, por favor. Aí um vídeo engraçado que saiu, vou colocar aqui também, que a criança quer pilotar o avião. Ela está chorando, ela quer sentar aí no banquinho. Por favor, deixa. Aí começa a filmar exatamente uma sátira do que aconteceu, né, gente? Enfim, se vocês gostaram desse conteúdo, inscrevam-se no canal Fator Coruja. Sigam o podcast também na sua plataforma favorita de podcast. Eu coloco todos os episódios lá e no YouTube, porque eu sei que vocês não querem ver minha cara muitas vezes. Eu sei que vocês vão me escutar durante uma corrida no parque, ou quando vocês estiverem lavando louça, ou muitas vezes vocês estão no avião, quem sabe, né? Tentando evitar que pessoas mal intencionadas tirem vocês do lugar que vocês pagaram tão caro. Enfim, mas é isso, gente. O recado está dado. Eu espero que essa repercussão gere talvez uma discussão mais saudável e positiva aí nos ambientes escolares, porque a gente tem que servir de exemplo para os nossos filhos, tá bom? Senão, onde é que a gente vai parar? A gente já está sofrendo as consequências aí. Quem trabalha com educação sabe, está cada vez mais difícil trabalhar com essas crianças que não exercitam nenhum controle inibitório. Por isso, até a próxima e vou viajar de avião na semana que vem. Vamos ver o que vai acontecer. Estou ficando com medo, tá bom? Beijos e abraços para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Valeu!